Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Tô trazendo hoje mais um modelo bem fácil para qualquer pessoa que esteja até começando com crochê, tá? Vai conseguir fazer, são os pontos básicos, vocês só vão precisar de fazer correntinhas aqui e pontos altos, né? Então, pelo menos, vocês já devem conhecer esses nomes, né? Quem tá começando, tem muita gente tá iniciando aqui no canal, tá? Então, assim, olha, é bem fácil mesmo. Vocês podem pegar sobras de fios, podem ver aqui que a blusa é toda coloridinha, tá vendo? Ó, com sobrinhas mesmo de fios. Não cheguei a gastar um novelo e meio pra fazer essa blusa aqui, tá, gente? Eu usei o fio Eco Amigurumi e agulha 5. Claro, vocês podem trabalhar aí com qualquer fio da preferência de vocês, que seja no máximo a espessura 4. Como eu sempre comento aqui, ó, tem muita gente que nunca trabalhou com agulha mais grossa, né? E acha que o ponto fica feio, que a peça fica sem caimento. Muito pelo contrário, tá, gente? A peça dá um caimento muito bacana, tá? Claro, vocês vão usar aqui com um topzinho por baixo, uma blusa segunda pele por baixo. Quem quiser trabalhar uma saída de praia com esse ponto aqui, com a base, né, dessa peça aqui, um vestido, vai ficar lindíssimo também. Essa peça é um tamanho G, eu vou deixar as medidas exatas na descrição do vídeo, tá? E as cores que eu usei aqui também, tá? A numeração e o nome da cor aqui que eu usei do fio Eco Amigurumi. Quem tá começando, então, sugiro que me acompanhe, pausa o vídeo, tá? Salva aí pra vocês não se perderem, porque se vocês precisarem voltar, vocês já vão saber onde é que tá o vídeo. Quem quiser compartilhar com as amigas, né? Sejam todas muito bem-vindas. Então, a gente vai fazer aqui, ó, o anel mágico. Eu vou pegar esse fio aqui por baixo. Opa. E vou fazer um nozinho regulável aqui no início do trabalho. Vou subir 2 correntinhas. E já vou fazer 2 pontos altos aqui, ó, no meu anel. Então, no total aqui, eu fiquei com 3 pontos. Vou fechar aqui o meu anel, puxando esse fiozinho aqui, ó, tá vendo? Pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Faço 2 correntes e, novamente, vou trabalhar 3 pontos altos aqui. Então, aqui, o nosso quadrado, a nossa base aqui da peça, opa, nossa base aqui é o quadrado de 3, né, o bloquinho de 3 pontos altos. Então, a gente só vai trabalhar 3 pontos altos e correntinha, 3 pontos altos e correntinha. Na peça todinha, tá, gente? Na peça todinha aqui que eu falo aqui na base, né? Aqui, ó. 3 pontos altos, 2 correntes. Vou fazer novamente mais um bloquinho aqui. Quem ainda não é membro do canal, convido vocês a participarem, né, do clube de membros, que vocês vão ter acesso a vídeos exclusivos. Vocês têm, a gente tem um grupo no WhatsApp ali pra gente trocar figurinhas, né, conversar sobre crochê, tirar dúvidas, tá? Então, seja membro, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, seja membro, é só seguir as instruções e sejam bem-vindas. Então, aqui, ó, vou fazer, ó, o primeiro, segundo, terceiro bloquinho, vou fazer o último bloquinho aqui, né, do nosso quadrado, com os 3 pontos altos, ó. Terceiro ponto alto. Mais 2 correntinhas pra finalizar. Vou fechar mais ainda agora o meu anel mágico, ó, pra deixar bem, tá vendo? Bem fechadinho aqui. Segunda correntinha que a gente trabalhou aqui em cima, ó, vou passar a minha agulha aqui no meinho e vou puxar uma laçada, fazer um ponto baixíssimo aqui para encerrar minha carreira. Se vocês já quiserem trocar a cor, vocês podem trocar. Aqui eu fui fazendo duas, o início aqui eu fiz 2 carreiras, né? Vou seguir aqui para vocês. Quem for trabalhar só com uma cor, pode seguir aqui conforme vou explicar, porque a gente vai precisar passar o fio aqui agora, ó, para esse meinho aqui das correntinhas, tá? Ó, vocês viram que o meu fio terminou aqui, ó, nesse primeiro ponto. Então, eu vou passar ele até chegar aqui pra gente começar a segunda carreira. Eu vou passar aqui nesses 2 fios aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo, que é só uma laçadinha. Vou pro próximo ponto, de novo, vou passar minha agulha aqui por esses 2 fios. E faço aqui um ponto baixíssimo. E agora, finalmente, vou chegar aqui no espaço da correntinha, né, do leque do nosso quadrado.
e faço mais um ponto baixíssimo aqui. Vocês vão ver que aqui em cima vai ficar certinho, né? Um quadrado retinho, normal. Vou subir 3 correntinhas e já vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Kátia, por que que você fez no início, fez só 2 correntinhas? Porque vocês lembram que a gente fez um nozinho regulável? Ele já fica com a altura, né, de uma correntinha, que fica no total, então, as 3 vai ser a mesma coisa, tá? E aqui eu fiz as 3 correntinhas. Faço aqui 2 correntes, e agora, no mesmo espaço aqui, ó, das correntes, né, do leque, vou trabalhar mais 3 pontos altos. Gente, é o mais fácil, é o modelo de quadrado mais fácil, né? Como eu sempre comento aqui, ó. Tá? A base da nossa peça aqui é muito fácil. Então, vocês vão fazer muito rápido e vão poder misturar aí as cores que vocês têm, os fios que vocês têm, né? Aproveitar as sobras de fios. Olha aqui, a gente já fez o primeiro canto. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, vou pular esses pontos e vou trabalhar agora só no leque. Vou fazer 3 pontos. 2, terceiro, 2 correntes e novamente mais 3 pontos aqui no nosso buraquinho aqui, ó, no nosso leque, né? Primeiro, segundo e terceiro. Chegamos aqui no nosso segundo cantinho. Faço uma corrente, pulo novamente o espaço dos pontos e vou trabalhar no leque. Faço os 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. E isso a gente vai fazer em toda a carreira, toda a segunda carreira aqui, né? Todas as 4, os 4 lados aqui do nosso quadrado, tá? Seguindo aqui certinho. Cheguei aqui no último lado do meu quadrado, fiz a minha última correntinha, né? Porque eu fiz o leque aqui, né? Os 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos, faço uma correntinha, e agora a gente vai chegar aqui, ó, pra finalizar a carreira. Eu venho aqui na terceira correntinha aqui em cima, e vou passar minha agulha, e fazer um ponto baixíssimo aqui, ó. Finalizei. Agora, eu vou trocar minha cor, eu vou cortar aqui o fio. Então, essa daqui é a base do nosso quadrado, da nossa peça aqui, tá? Ó, é isso aqui. Eu vou pegar outra cor aqui, quem não sabe trocar cor, né? Fazer com um laranja aqui. Esse barulhinho que vocês estão ouvindo é minha gatinha brincando aqui com as minhas coisas, com os meus fios. Então, não reparem. Aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês mais uma forma da gente começar, tá? Trocando eu já passei várias formas da gente começar, iniciar a carreira, né? Trocando o fio. Agora, eu vou mostrar mais uma aqui, ó. A gente vai começar aqui no canto do quadrado, tá? No leque, ó. Eu dei 2 voltas na agulha e já venho aqui, ó, no espaço, vou puxar, eu já vou começar fazendo um ponto alto, ó. Eu vou segurar esse fio aqui, ó. Vou tirar esses 2 fiozinhos, né? Essas 2 laçadinhas, mais as 2 finais aqui em cima, olha. Então, aqui eu já fiz um ponto alto. Eu vou passar esse fio de sobra pra cá, ó, passar por aqui, e vou seguir fazendo 2 pontos altos, já em cima desse fio de sobra, tá vendo? E aí, a gente já trocou a nossa cor, olha só. Iniciando já com ponto alto. Faço as 2 correntinhas e trabalho mais 3 pontos altos. Então, aqui a gente já vai trabalhando em cima do fio de sobra, né, pra gente já fazer o nosso acabamentozinho bem bonitinho aqui. Depois é só cortar o fio, tá, gente? Aqui, ó. Uma correntinha pra separar. Não vou trabalhar os 3 pontos, vou trabalhar só no espaço da correntinha. E aqui eu vou trabalhar 3 pontos altos. Viram como é fácil? Ponto alto e correntinha, ponto alto e correntinha. Aqui, ó. Segundo e terceiro. Vou colocar o meu fiozinho de sobra pra cá, pra depois eu arrematar direitinho. Eu sempre arremato, né, com uma agulha mais fina, tá? Fica mais fácil de... Lembrando sempre de fazer aqueles 3 nozinhos, né, como eu já falei várias vezes aqui, antes de cortar o fio. Ó, uma correntinha e o próximo leque aqui vou trabalhar, então, os 3 pontos, 2 correntinhas e começa
né, 3 pontos, 2 correntinhas e começa tudo de novo aqui, ó, todas as 4 voltas aqui, né, os 4 lados, fazendo a mesma coisa. Então, gente, a nossa base é essa. Eu vou mostrar uma peça pra vocês que eu soltei a videoaula hoje, aqui pela manhã, aqui no canal. Quem não assistiu, quem gosta de fazer esses modelinhos de blusa, né, aqui eu fiz um modelo, eu vou aproximar aqui. Eu fiz um modelo de trevo, tá vendo? É um quadrado, é um outro modelo. Se vocês quiserem usar esse quadradinho aqui nessa peça, vai ficar lindo também. Para vocês visualizarem, para vocês aprenderem aqui, eu vou deixar um card que vai aparecer aqui no canto da tela. E na primeiro link da descrição do vídeo, eu vou deixar também a videoaula dessa peça aqui. Esse modelo eu fiz tamanho infantil, mas vocês podem também fazer o modelo para adulto. É só vocês aumentarem, como eu falei na aula aqui, né, dessa blusinha, é só vocês aumentarem a quantidade de carreiras. Fica lindíssimo. Então, eu tô mostrando aqui uma opção, né, para vocês colocarem, aqui no centro esse trevo. Vai ficar super bonitinho também, tá, gente? Então, depois que vocês fizeram a quantidade de carreiras exatas que vocês precisam para a peça de vocês, aí vocês vão me perguntar, tá, Kati, para eu saber a quantidade de carreiras, como que eu faço? Se vocês estão fazendo a blusa de para vocês, normalmente eu peço para vocês medirem, né, vocês tirarem as medidas aí, principalmente do busto, tá? E vocês vão ver, vamos supor que vocês tenham 1,10 aí, tô chutando alto, tá, gente? Não tenho noção. 1,10 de busto, então vocês vão fazer um quadrado com 55 centímetros, então ele vai ter que ter 55 para todos os lados, tá? Esse é um quadrado, 55 por 55. Então, vocês vão fazendo a quantidade de carreiras de acordo com a medida que vocês precisam, tá? Eu não tenho fita métrica em casa, então vocês vão pegar uma camiseta de vocês, um vestido de vocês, uma roupa que caiba em vocês, né? Que seja o tamanho certo de vocês, e vocês vão fazendo as carreiras até chegar, né, na largura, principalmente aqui na largura que vocês querem pra fazer. Kátia, mas é uma encomenda, como que eu faço? Então, vocês vão pedir a medida pra pessoa. Quanto que tem de busto? Como é uma peça reta, né, que a gente vai fazer o quadrado, então, vocês vão pedir o tamanho aqui, a medida do busto. E aí, vocês vão fazer conforme eu falei. Tem um metro só de busto, então, vocês vão fazer um quadrado de 50 centímetros, né, 50 por 50, então, vocês vão fazer 2 peças, tá? Frente e costas. Depois, então, que vocês fizeram aí a troca de cores, que vocês chegaram na medida que vocês precisam, eu trouxe uma peça aqui adiantada, aqui, ó, um azul que também vai ficar bem bonito. A gente vai colocar uma em cima da outra e a gente vai finalizar aqui a última carreira, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu separar, pra gente poder fazer essa manga, tá vendo? Essa manga aqui vazadinha, só de ponto alto, olha. Como que a gente vai fazer a última carreira? Então, deixa eu pegar aqui o meu fiozinho onde eu parei. Aqui. Então, eu finalizei aqui, ó. Né? A gente sempre finaliza aqui em cima do ponto, tá vendo, ó? Nesse caso aqui, eu não preciso começar aqui no leque, tá? A próxima carreira não preciso começar, depois que vocês fizeram a medida que vocês precisam aí, tá, gente? Então, a última carreira aqui que a gente vai fazer, eu vou subir 4 correntes, vou pular o primeiro ponto aqui, e vou trabalhar aqui no espaço, e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha para separar, vou pular um ponto e vou trabalhar o segundo ponto. Isso daqui é um pontinho, tá, gente? E vou trabalhar aqui. Uma correntinha, pulo o primeiro ponto e vou trabalhar aqui dentro do leque. 2 correntes, e como aqui eu tô no leque, eu vou trabalhar o ponto alto. E aí, eu vou seguir, gente, ó, uma correntinha, pulando sempre um ponto, trabalhando no segundo, fazendo ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer só isso. Ó, pulando o primeiro, trabalhando o segundo e fazendo ponto alto, sempre separando com uma correntinha. Tá? Pra depois a gente conseguir trabalhar, então, essa manga aqui que eu quero que vocês, né, como essa manga aqui. Finalizada, então, a última carreira, o que que vocês vão fazer? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês como a gente trabalhou aqui, ó. A última carreira assim, né?
um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, para dar certo os dois lados e a gente fazer a manga. Vamos costurar aqui, ó, pelo lado do avesso, as duas partes, né? Trabalhei, como que eu costurei? Eu costurei com agulha de tapeçaria, vocês podem costurar aí com a cor, né, do fio que vocês terminarem a última carreira, pra ficar mais bonito. E aí, aqui, ó, na parte da manga, gente, como eu, aqui, ó, pra mim, uma peça pra mim, eu deixo mais ou menos, nesse caso aqui eu deixei 22 centímetros pra fazer a manga. Como é uma peça mais larga, então eu fiz uma manga mais larga, eu deixei 22 centímetros. Tem blusa que eu faço 20. E aí, o que vai determinar aí é o gosto de vocês, o tamanho, a medida de vocês, né? Vocês podem deixar mais do que 22 ou menos do que 22, conforme o tamanho de vocês, né? Mas a média, mais ou menos, é de 20, 22 centímetros. Aqui em cima, eu deixei 8, eu fechei 8 centímetros para cada lado. Eu vou colocar um card aqui, que eu explico como vocês podem juntar, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. E aí, vocês podem, se vocês quiserem fazer a última carreira com uma carreira de crochê, né, de pontos baixos, vocês podem unir também. Eu vou deixar aqui um link, uma aula, que é para vocês unirem os quadradinhos que vocês podem costurar a lateral da blusa de vocês. E depois, gente, para finalizar, eu quero fazer só isso daqui, eu não quero fazer manga, Kátia, é só vocês terminarem. Eu quero fazer uma blusa de manga curta. O que que eu fiz aqui, ó? Eu só segui, como eu mostrei, né, como eu queria fazer uma manga assim, vazada, eu só segui aqui exatamente como a última carreira, ó, fazendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, vou colocar minha mão aqui embaixo pra mostrar, né? Aqui, ó. Então, tá aqui, ó, eu só segui todas as carreiras, ó. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E aí, eu fui fazendo aqui, ó, a quantidade de carreiras de acordo com o meu braço. Eu fui fazendo e fui medindo em mim, para ver quantas carreiras que dava, tá? Eu fiquei aqui num total de 25 carreiras. Gente, a peça para mim, tá? Tem pessoas que vão fazer um pouco mais, um pouco menos. Se vocês querem uma manga curta, vocês fazem aí umas 5 carreiras, tá? E para quem quiser trabalhar um vestido ou uma saída de praia, vocês podem terminar aqui embaixo. Do mesmo jeito que a gente finalizou aqui a manga, vocês podem fazer aqui embaixo, seguindo, sabe? Seguindo só os pontos, fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Aí, vocês vão fazendo em forma circular, como aqui na manga, tá? Que a gente vai trabalhando circular. E aí, eu troquei as cores aqui, ó, pra vocês verem, né? Pra aproveitar o pouquinho que eu tinha de cada cor, né? Aqui do marrom, das cores que estavam combinando aqui com a blusa. E eu fiz mescladinho assim a minha manga. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês coloquem aqui nos comentários. E até o próximo vídeo, gente. Um grande beijo, tchau!